Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós vamos contar com a participação do nosso querido amigo Rodrigo Leite, que é um dos integrantes da evangelização da Associação Espírita Allan Kardec. Com a experiência vastíssima na área da evangelização infanto-juvenil, ele hoje vai trazer para nós tantas informações para que nós possamos enriquecer nosso cabedal e estarmos mais informados a respeito desse assunto tão importante na vida, principalmente dos nossos filhos, dos nossos jovens. Rodrigo, com a nossa gratidão pelo carinho, da aceitação do nosso convite, passa a palavra para você discorrer sobre esse assunto que é muito importante para nós. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? E eu não posso falar de mim sem falar do nosso codificador, Kardec, que de maneira assim ímpar, né, codificou uma doutrina tão avançada para os padrões da época que daqui para frente continuará sendo avançada, que dá toda a estrutura para que nós, pais, professores, evangelizadores, possamos extrair do nosso codificador o que passar para as nossas crianças. Eu costumo sempre pensar no capítulo 3º do livro Boa Nova, que inclusive a gente utiliza na evangelização bastante como subsídio, né? As histórias de Jesus. Esse livro são histórias de Jesus que não estão nos textos bíblicos. E naquele diálogo entre Jesus e Hanã, surge uma frase, eu parafraseando assim, muito importante, né? Quando Jesus informa que ele estava indo aos filhos de Israel construir o reino de Deus, e aí ele é indagado, mas que reino seria esse? E Jesus responde, o reino de Deus é construído no coração do homem. E esse trecho, por exemplo, surgiu com as crianças, que a gente tem que pegar esse tipo de informação e atingir a criança, né? Uma dancinha, né? O reino de Deus é construção divina no coração dos homens. Aí as criancinhas fazem um coraçãozinho, porque é isso mesmo, né? Muitas vezes a gente acha que o reino de Deus é um centro exuberante, né? Uma igreja suntuosa, um templo majestoso, mas a evangelização diz que primeiro nós temos que construir esse reino dentro do nosso coração. E a infância é onde a gente está mais apto a absorver esses ensinamentos, né? Porque nós não temos dogmas ainda, nós não temos ainda preconceitos, né? Então, a evangelização infanto-juvenil é o momento exato para pegar o que Kardec trouxe de maneira pedagógica, tudo explicadinha, e a gente transformar isso numa linguagem para levar para os nossos filhos, para as nossas crianças que vão ao centro, mas agora, em tempos de tecnologia e ensino à distância, estão vindo até pela via do computador, né? Nas redes sociais. Então, a evangelização é fundamental para uma sociedade mais justa, né? E eu acho que as casas espíritas precisam muito investir nisso, mas antes da casa espírita investir nisso, você, pai, também tem que se atentar contra a importância do seu filho ter ensinamentos que talvez nós, na nossa geração, não tivemos. E mesmo porque essa evangelização, ela começa intraútero, né? Fala para nós um pouquinho dessa evangelização que começa desde a concepção. Nossa, não tem como falar de evangelização no ventre, evangelização de bebê, sem falar da querida Sheila Passos. Cíntia Vieira, de Goiânia, Sheila Passos, lá do pessoal do Grupo Ser, do Haroldo, do Tadias, né, lá em BH, que nós temos a felicidade de, sempre que tem os encontros, nos encontrarmos com eles e absorver essa troca de experiências, né? A Sheila não gosta de falar que ela ensina, né? Ela adora dizer, na simplicidade dela, que a gente troca experiência. E nascido no Rio Grande do Sul também, né? Estivemos lá no ano passado, a evangelização no Rio Grande do Sul é muito assertiva nisso aí. Hoje, nós conseguimos, através de técnicas explicadas cientificamente por profissionais de terapia ocupacional, que é a profissão da Sheila, por exemplo, de que desde o ventre, na concepção do espírito no ventre materno,
ele já é um espírito encarnado. Ele só não foi concebido ainda para fora, mas ele já começou o processo de reencarnação dele. E se até pouquíssimo tempo a gente falava assim que a criança tem que ir para a evangelização a hora que ela começa a ler, escrever e ter noção, e adiantamos que desde os bebês já é possível ensinar o evangelho para eles, agora a gente foi um passo além com as dinâmicas que a Sheila propõe, de trazer aquela informação indiretamente, que não existe nada indireto quando a gente fala de vibração, de pensamento, né? É direto. Para o ventre. E muito mais nessa época de transição que a gente passa, onde foi dito por Kardec, na Revista Espírita, quando chegará o momento da transformação? Quando que a gente começa a perceber que o mundo está passando por uma regeneração? Quando houver o maior índice de suicídio, especialmente entre as crianças. E aí a gente acha que criança é só aquela que nasceu. Não. Quantos amigos nossos, do nosso convívio pessoal, do seu convívio pessoal aí em casa, está tentando engravidar? O senhor é da área de medicina. Quantas mamães, papais estão gastando rios de dinheiros para inseminação in vitro, aí vai, concebe, o exame dá positivo e o espírito desiste. Não dá para saber se foram causas biológicas, a ciência pode até explicar, foi... É o meio, mas não é o fim, né? Mas existe a doutrina, só aqui na doutrina espírita nós conseguimos ampliar a nossa visão, principalmente que somos matéria física e etérea, né? Para entender que muitas vezes a causa de um aborto pode ser biológica? Até pode. Um tombo, por exemplo. Mas pode ser o espírito desistindo daquela missão que a hora que ele se vê preso no claustro, né? No útero da mãe, aquele espírito que todos nós somos, energia pura, feito a imagem e semelhança do Criador, mas que temos que passar aqui por um planeta de expiações e provas, sofrendo desde a primeira palmada até voltar ao túmulo, né? Por qualquer meio que seja, por uma doença, por morte natural. Isso tudo é muito drástico. Ele desiste. Ele desiste. E a evangelização no ventre, ela media esses sentimentos através de vibrações. Como assim? Vibração direto no feto? Sim, vibração direto no feto, tal, mais ou menos como ocorre com passe, né? Mas principalmente, na minha opinião, e eu aceito contraprova, comentários aí embaixo no vídeo, eu estou aqui aprendendo com todo mundo, mas na minha concepção, quando um espírito vem para o reencarne, ele tem experiências adquiridas, débitos a pagar, e quase sempre o pai, a mãe e aquela criança têm uma história ali. Um vínculo profundo, né? Se a história é boa, não tem problema nenhum. Mas se a história é uma expiação que vai tornar um amor, vai apurar o amor de uma mãe com aquele filho e um atual marido antigo, algoz, amante, e por aí vai, os romances do André Luiz, do Emmanuel, vai elucidar mais isso que eu estou dizendo. Mas onde eu quero chegar? A evangelização no ventre é aquele momento que, vibratoriamente, naquele momento que pai, mãe, feto, mediado por uma evangelização consciente, presa ao Evangelho de Jesus. Aí já não estou mais falando espiritismo, pessoal, porque o Evangelho é um único, a Bíblia não tem erro, o erro está na interpretação, Deus é um só, para a maioria das religiões, o erro deriva da nossa imperfeição. Então, naquele momento que você está promovendo a evangelização no ventre, que a gente está dizendo, e traz o pai, a mãe e o feto ligado vibratoriamente num ideal, que é chegar ao Pai através do exemplo de Jesus Cristo. Evangelização holística, né? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que só de estar ali, concentrado, se aquele espírito estava querendo desistir, é o momento que ele vai lembrar, não, eu tenho um propósito,
Deus quer a minha felicidade, mas a minha felicidade está condicionada a tudo que eu vou passar agora na hora que eu reencarnar. E também a vibração positiva acolhida por parte dos pais é fundamental para manter essa criança ligada ao corpo, não é, Rodrigo? Eu acho fundamental porque... Essa consciência dos pais do que significa a paternidade, porque muitas pessoas não entendem que é uma missão. Está no livro dos Espíritos, é uma missão dos pais cuidando, custodiando dos filhos de Deus, né? Então é uma missão. Então eles entendendo isso não vão entender como sendo uma problemática. Meu Deus, esse filho chegou agora, numa hora inoportuna, não dá para a gente aceitar, vamos abortar. Quer dizer, não entendeu nada do que significa esse compromisso com Deus de custodiar o que o nosso Santo Agostinho fez questão de chamar a atenção. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho então já dessa infância depois que saiu do útero. Uma vez que a gente sabe que tudo que a gente coloca, a criança tem uma mente muito absortiva, ela consegue absorver muitas coisas, apesar de a gente dizer assim, é uma criancinha, não está entendendo nada, e ela está entendendo sim, como a evangelização é fundamental nesse primeiro período, depois que nasce, na primeira infância, segunda infância. Bom, Emmanuel explica, né, que existe um período que eu não gosto de dar data fixa, né, data limite, esses negócios. Eu, Rodrigo Leite, respeito a opinião de todo mundo, não gosto de pôr limite. Mas os ensinamentos de André Luiz e Emmanuel falam que a primeira infância, que vai aproximadamente até os 7, 8 anos, é onde o espírito está naquela transição de efetivamente encarnado e com as experiências ainda que oblitadas, né, esfumaçadas, das experiências anteriores. É nesse momento que lá, na evangelização, que ela pode se dar dentro do centro, pode se dar em casa, pode se dar à distância, via internet. Então, hoje, não é mais desculpa você falar para o filho, a gente não vai conduzir o filho à evangelização porque não tem jeito, eu não consigo no centro. Os meios, existem muitos. O pai que não se preocupa em conduzir o filho a Deus, o senhor foi muito lúcido ao dizer que o pai precisa saber da importância dele. Deus é tão incrível que, primeiro, a gente não consegue entender o que é Deus. Mas ele dá uma dica para a gente. A hora que ele permite nós, pais e mães, sermos criadores. Para você que acredita numa vida só, que a gente só tem uma vida, o fato de Deus ter te dado a oportunidade de gerar um filho, e não dá para a mãe gerar sozinha ou o pai gerar sozinho, vocês precisam se unir. E ter aquela experiência de criador já é um impacto que é inexplicável. Porque Deus vem assim, olha, como é que foi, mãe? As mães não tem jeito de não falar, né? Pai ainda, por isso que eu acho que tem mais mãe no céu do que pai, né? Vamos falar assim. Mas as mães, eu preciso reencarnar a mãe, doutor, para saber essa loucura que é. É diferente. A minha esposa tem o Raul, ele tá com 2 meses e pouquinho. E ela fala assim, ele quer mamar. Como é que você sabe? De repente começa a sair o leite assim, e o moleque tá lá, com o olho aberto, comendo a mão, né? Essa conexão, né? É uma prova de que Deus, assim, olha, quer saber como é ser um criador? Vai lá para a terra e seja pai, seja mãe. Já começou daí. Porque é inevitável a gente não ter aquele sentimento, né, que, nossa, eu sou pai, a vida vai ficar mais difícil, vai ficar mais cara. Então, tem importância de que aquele serzinho todo indefeso, ele precisa de você. Ter a consciência que você passou por isso. E se você chegou a X anos, os seus pais, por pior que sejam, por melhores que sejam, se você não tivesse pai e mãe, você não estava aqui. Então, não vamos entrar nessa seara. O senhor falou, os pais têm que ter essa conscientização de encaminhar a criança para a evangelização. Por quê? Porque é na evangelização e nessas primeiras fases etárias, né, que ela está mais apta a brincar. O reino de Deus é construção divina no coração do homem. Parece uma dancinha ridícula, mas para uma criancinha isso é uma diversão. Isso é uma diversão. Então, pai,
mãe, vovó, titia, quem tem uma criança, a sua responsabilidade, encaminhar ela a Deus é a principal delas. A gente não vai cobrar se ela vai conseguir ou não, mas a responsabilidade de encaminhar é sempre a nossa. Se a gente tem que encaminhar para o dentista, para a escola, se a gente tem que se preocupar se está tomando banho, comeu, se alimentou, se a legislação humana, e aí eu já entro na minha área, que eu sou advogado, pune aquele pai por abandono de menor, abandono intelectual, o que diremos das leis de Deus? Isso não aprende em qualquer lugar, é numa casa religiosa. É numa casa religiosa. E para que os pais levem os filhos, é fundamental que eles também venham à casa religiosa, absorvam aquele ensinamento, porque saindo dali também, se é que aquele pai já tem essa percepção da importância de levar o filho, porque muitas das vezes deixa o filho dormindo em casa e vai para a casa religiosa. Exatamente. E não leva o filho. Mas se ele chega a entender que isso é importante, ele vai absorver e depois o filho, estando na evangelização ali, vai chegar em casa e vai perguntar, ele também pode ser um continuador dessa educação evangélica, doutrinária, dentro de cada segmento religioso. Como é importante esse pai também frequentar a casa religiosa, não é, Rodrigo? É muito importante. Vamos voltar na transição planetária. A gente vê na sala de aula, né? O Kardec Rio Preto que eu frequento, aos domingos tem em média 150 crianças, né? A gente começa a perceber que os espíritos que estão reencarnando nos nossos lares, né? Eu estou com 41 anos e estou com criança de 10 a 0. A gente começa a perceber, através do ensinamento espírita, que esses espíritos já estão vindo com uma outra proposta. E o que está refletindo? A gente está percebendo que tem aluno que está levando o pai para o centro. Aquele pai que só deixava lá na frente e ir embora, ou não acordava de manhã e tal. Existem muitas, sobretudo aquelas entre 6, 7, 8 anos até 10, 11, 12, que já tem um irmãozinho menor que está também. Então, as crianças, nós temos isso, é um trabalho da espiritualidade, né? De colocar nos nossos lares espíritos que às vezes a gente não acha isso, né? A gente dá bronca, pai, a gente tem essa criação, né? Mas sim, esses espíritos que estão reencarnando agora já têm a informação que estamos numa transição planetária. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, porque vai estar salvo no YouTube, igual você está assistindo agora, mas agora nós estamos gravando em época de Covid-19, uma pandemia, que já foi falado em outros vídeos aqui do canal. Será que Deus ia mandar espíritos para sofrer simplesmente? Ou a obra dele, que o reino de Deus é construção divina no mais, que a Terra será um planeta de regeneração e para chegar num ditose, assim como outros planetas já estão nesse estágio, como é que ele vai fazer isso? Enviando crianças para os nossos lares. Então você, pai, tem que dar o exemplo. Se o seu filho está lá engajado na casa espírita, ou na sua igreja evangélica, no seu catecismo, como é que ele vai vender pizza, pão, guardanapo, fazer as campanhas lá da casa, se o pai dele não dá o exemplo de fazer também? E você está perdendo uma grande oportunidade de confraternizar. Você, não só com aquele nicho familiar ou aquele nicho social do condomínio, do bairro que você está inserido, mas com outras pessoas de outras cidades, de outros lugares, que você vai encontrar lá na sua religião. Então é muito importante o pai ter essa consciência de que tem que levar o filho para a religião, sim, mas tem que se envolver também nas obras da casa. Sim, essa consciência de que nós não estamos passando aqui apenas num período de férias. Nós temos responsabilidade perante a nossa vida como co-criadores com Deus, dando a nossa parcela de contribuição. Mas, Rodrigo, na nossa casa, no Francisco de Assis, tem a chamada oficina de trabalho, onde as professoras estão dando um material para o filho, para ele chegar em casa e cobrar o culto do evangelho no lar. É fantástico. Que é um outro recurso muito bom de evangelização de criança, que é o culto do evangelho no lar. Então, hoje,
Os filhos chegam em casa e dizem, pai, mãe, vamos fazer o culto. Mas o que é o culto, meu filho? Você não sabe? Vem cá, eu vou te ensinar. Então, as crianças já estão cobrando dos pais o culto do Evangelho no Lar, que é uma evangelização de adultos. Genuína, né? Genuína. Dentro do principal local, né? Que é o lar. Que é o nosso lar. Eu acho... Tem uma passagem interessante que teve um dos alunos, quando eu comecei, tem uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, o aluno... Criança é muito espontânea, né? Não tem mentira pra criança, né? Ela fala rápido. Ô tio Leite. E eu era gordinho, né? Eles chamavam de tio Leitão, né? Parecia um leitãozinho. E, tio Leitão, como é que eu vou fazer um culto no lar se o papai vai na igreja e a mamãe vem no centro? Falei, eu vou te dar uma dica. Aí a gente tem... É repetição, né? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo, crianças? A gente faz eles repetir. É o resumo explicadinho da Bíblia, tio. Não ouvi. É o resumo explicadinho da Bíblia. Não ouvi de novo. Ah, tio. Então, é isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é o resumo explicadinho da Bíblia. Fala pro papai que é evangélico pegar a Bíblia, abrir no Novo Testamento. Fala pra mamãe que é espírita pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir. E aí lá no Evangelho do Espiritismo vai falar capítulo tal, do versículo tal, de Mateus, por exemplo. Vira pro papai e fala, acha aí na Bíblia. Vamos ler? Pronto. Acabou. Acabou as diferenças. Então, essa experiência da criança levar o culto pro lar é fantástica, né? Porque tem esse tipo de... Como é que o pai, que às vezes não tá muito harmonioso com a mãe, porque quer aquelas brigas de casais, né? E acaba separando, às vezes. Acaba separando, né? Separando, é complicado isso. O Haroldo fala que se você quer continuar casado, é só você não ter razão, né? Então, dá para conciliar, respeitando, porque é o que a gente já falou no início. A Bíblia é um só, Deus é um só, e o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que crianças. Resumo explicadinho da Bíblia, tio. É uma delícia repassar isso. Rodrigo, nós estamos com um tempo bem curtinho, mas fala para nós, já que você é um partícipe de um grupo bastante grande que trabalha na evangelização há longos anos, e você tem exportado, através da mídia hoje, o trabalho de vocês, que está inclusive sendo utilizado em várias casas espíritas. Então, fala para o nosso público como isso pode ser acessado, de que maneira, para que eles peguem esse material e consigam aplicar nas suas respectivas casas religiosas. Ah, sim, bem lembrado, doutor. Bom, para você que está nos assistindo, que às vezes a sua casa espírita tem uma dificuldade ou não tem nenhum material como apoio, porque a gente produz aulas para evangelização. Que tipos de aulas? Primeiro, aulas que seguem estritamente os princípios basilares da Federação Espírita Brasileira, porque unificar é a palavra de ordem. Inclusive, cuidado por Bezerra de Menezes, Ismael, né? Que são os nossos grandes mentores. Então, esse material a gente produz dentro de 52 semanas, nas plataformas Prezi, que é mais ou menos um PowerPoint em 3D. E eu acho que o pessoal da produção aqui, a Lu, vai deixar um link que você pode clicar e acessar esse link em nuvem, que lá você vai ter as pastas biblioteca, evangelização de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 7 a 8, de 10 a 13, tudo separadinho por espírito. E navegando dentro de cada pasta dessa, tem o link da aula específica. Basta fazer o download do executável e levar o seu computador, notebook, para a sala de aula e passar. Ah, mas eu não tenho notebook, não precisa de tudo isso, eu sou da época do abacateiro. Por que eu estou dizendo isso, doutor? Porque no nosso meio espírita eu já ouvi isso. Pessoas que não conseguem dar sequência à evolução, né? Aí eu levo para a minha experiência. Se você acha que você não pode ser um evangelizador, eu vou contar como que eu virei. Eu cheguei lá, o Valdo recepcionou eu e o Renatinho, meu filho. Eu falei, pois não, aqui tem evangelização ou é só um lugar para as crianças ficarem brincando?
Porque se for assim, eu vou procurar um lugar que ele também tenha ensinos enquanto eu assisto a palestra. Eu tinha saído de uma outra casa. E a casa só tinha as quartas, eu só posso ir de domingo. Então, peraí, por que você tá falando? Não, eu quero saber. Se for só um lugar para o Renatinho ficar aqui brincando, ele pode ficar em casa. Não, vem cá, vem comigo. Ele falou desse jeito. No primeiro dia, ele já me colocou de estagiário do Milia, que todo mundo conhece, 50 anos de evangelização. Eu vou correr o tempo. O Milia um dia falou assim, olha, você está há 6 meses já estagiando comigo, você toca a aula domingo que eu não posso vir, vou dar uma palestra. Não, Milia, pode deixar. Resumindo, eu não consegui dar a palestra porque eu não conseguia prender a atenção das crianças. Aí eu tinha 2 opções. Ou desistir, ou pegar um abençoadinho e bater a cabecinha na lousa, que não dá pra fazer isso, ou mudar. No outro domingo, eu fui, abri o Prezi, montei uma aula, coloquei alguns vídeos da internet, levei um monitor, eu chegava com uma caixa dentro do centro. Monitor, TV, notebook, coloquei em cima lá, tudo baixado. Crianças, hoje nós temos aula, eu nem lembro o tema, acho que é o que é Deus. Tá lá a aula até hoje. Aí eles viram aquela movimentação de imagem. Pum, já ficaram prestando atenção na tela. Porque os nossos filhos hoje, a hora que nascem, eles já são fixos em tela. Não precisamos dizer que a geração de agora precisa de tela. Então, esse material que a gente reportou, que está disponível, está tudo pronto. Então, basta você ter a boa vontade de ir lá, baixar e levar para a sua aula, que o material está disponível. Bom, meus amigos, que pena que o tempo não nos permite alongar um pouco mais esse papo do bem. Mas quero crer que vocês aproveitaram bastante. Eu agradeço muito a presença sua e convidar vocês para participar dos nossos canais, dando a sua parcela de contribuição. E até o próximo Papo do Bem. Um abraço carinhoso para todos que estão aqui nos assistindo.